Papo Mineiro, numa prosa de educação, com o administrador Silas Rocha, pós-graduado em Gestão Educacional no Ensino Superior e em ESG e Sustentabilidade Empresarial. Mestre em Administração com título em Marketing e graduando em Pedagogia. Mais de 22 anos como professor no ensino superior. Atuação na coordenação e gestão educacional no ensino superior. Atualmente, gerente de operação e relacionamento da Fundação Pitágoras. Seja bem-vindo, Silas. O prazer é meu, Hernani. É uma alegria estar aqui com você e falar da educação, uma educação transformadora, né, que transformou a minha vida e transforma a vida de quem deseja um futuro mais seguro. Muito bom. E cada vez que a educação ela se torna prioritária na nossa vida, menos ignorante, né, a gente se torna. Então, é importante falar sobre educação, é a mesma coisa que falar de desenvolvimento. E eu sou obra viva disso. Ótimo, muito bom. Então, vamos lá. A palavra é sua. Vamos começar de onde você nasceu. Pois então, olha só, eu sou mineiro, lá do interior das Minas Gerais, de Caratinga, Muito boa cidade do cidade. Ziraldo, da Mira Leitão, do Aguinaldo Timóteo, né? E do Silas também. Do Silas Rocha. Pois então, eu sou de uma família, meu pai mecânico, minha mãe do lar, e o objetivo, né, da minha família era criar os filhos e prepará-los, né, para a vida. Eu sou de uma família de 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres, e os meus pais, o que eles nos deram de formação foi até o ensino médio. Era o que eles podiam fazer por nós. Mas se for falar de carreira, talvez eu poderia ser hoje um mecânico, talvez um bom mecânico. Mas a mecânica, ela não me escolheu, acho que eu também não escolhi a mecânica. Você escolheu ela? Não, acho que eu não escolhi. Porque o que meu pai fez para que os homens, né, se tornassem também profissionais da mesma área que ele fez, né? Então, quando eu era menino, eu ia para a oficina, depois da escola, para limpar motor, para lavar peça, para organizar ferramentas. Mas não era a minha aptidão, não era um encontro que eu tinha profissional, sabe? Então, eu tive 2 irmãos que são bons mecânicos, né? Um até já abandonou a mecânica, mas foi um excelente mecânico. E continua apenas um irmão mecânico. Os demais todos foram para a área da educação, né? Eu tenho dos irmãos, eu tenho 4 que são professores, né? Comigo 5, e os outros são das outras áreas. Mas, assim, a educação falou mais alto, e o que eu mais amo fazer, né? Toda a minha vida foi, profissionalmente, atuar como professor universitário e atuar como administrador, né? São coisas que eu amo fazer. Assim, e acho que quando a gente ama o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A vida é uma diversão. Justamente. E eu vou contar um pouco mais o que chegou, né, a me levar a atuar nessa área que eu atuo hoje. Muito bom, ótimo. E você estudou isso tudo, ensino superior, aonde? Em Belo Horizonte? Isso. Eu, na verdade, os meus pais, como eu disse, eles fizeram de tudo para que eu alcançasse o ensino médio, né? Era o que eles conseguiram dar para todos nós. Mas eu queria voar um pouco mais alto, né? Então, eu falei que eu não ia parar no ensino médio. E aí eu tentei o vestibular em diversas universidades e passei em Viçosa. Que Só legal. que eu passei para a zootecnia, mas eu entrei na lista de segunda chamada,
Só que na época, quando eles me chamaram, eu não pude ir, porque eu estava fazendo o tiro de guerra. E aí, como eu já tinha o ensino médio e já estava listado, né, para prestar o serviço militar, eu não consegui a minha dispensa, porque eu já estava listado lá. E, ao mesmo tempo, né, os meus pais não tinham condições de me manter em Viçosa, porque eram muitos filhos, né, muita responsabilidade. Então, eu fiquei um pouco. Muita boca para comer, né? Muita boca para comer. Isso mesmo, é verdade. E aí eu peguei e não fui, fiquei servindo no tiro de guerra durante 6 meses, eu fui armeiro, e pelo fato de já ter o ensino médio completo e não ter um trabalho fixo, né, o Exército foi e me escalou novamente para eu trabalhar a capacitação dos futuros cabos, né, que eu fui cabo e fui armeiro também. E aí, ali também surgiu, né, essa vocação para ensinar, porque eu trabalhava na capacitação da formação de cabos, né? Dos Então, cabos. eu servi durante 1 ano, só que 6 meses foi prestando serviço e os outros 6 meses foi capacitando, né, a formação de outros soldados. Então, ali surgiu um pouco dessa vocação, né? Então, o sargento virou, não, Silas, você tem todo jeito para ensinar, para ter um olhar mais cuidadoso, eu vou te escalar novamente para você prestar esse serviço. E aí você não tem escolha, né? E assim que eu fiquei 1 ano servindo, eu peguei e fui e fiz um curso técnico em processamento de dados, né? Assim, já pensando aí no meu futuro. Aí fiz o curso, gostei do curso, mas ainda não estava satisfeito. Entrei no escritório de contabilidade, gostei do processo contábil e da gestão. Aí eu fui trabalhando nesse escritório. Uma grande empresa me convidou para atuar lá dentro dela. Aí eu peguei, saí do escritório de contabilidade e fui para essa empresa prestar um serviço exclusivo para eles. E era uma grande concessionária, né, na minha cidade. E aí, assim, foi maravilhoso, porque eu fui ganhando mais e estava todo empolgado e amando, né, a gestão. E nesse meio tempo aí, eu, assim, não podia parar, né, os meus estudos. Eu disse, não, já que não há possibilidade de ir para fora, eu vou ver um curso que me possibilite atuar aqui mesmo na minha cidade. Aí eu peguei e fiz o vestibular para administração, e foi interessante, Hernani, que na época em que eu fiz, foi em 1997, eu tenho um bom tempo, isso, o resultado saía pelo rádio da cidade, então era fantástico. Ou você ia pessoalmente até a faculdade para ver se o seu nome estava na lista, né, dos aprovados, ou você aguardava o resultado pela Pelo rádio. rádio. Pelo rádio. E aí, como eu não tinha a possibilidade de ir até a faculdade, eu liguei o rádio e estou lá esperando, né? Aí, quando falou meu nome, eu fiquei tão feliz, né, que eu tinha passado. Aí, um colega meu que trabalhava do lado disse: Ah, Ciro, deixa de ser bobo, você vai estudar? Ah, não, fazer administração? Ah, não. Paga um consórcio para você, compra um carro, você vai ganhar muito mais do que isso. Aí eu falei para ele: não, eu vou investir na melhor parte da minha vida, que é na minha formação. Depois eu vou ter condições de comprar muito mais, né? Esse carro, se eu for gastar o dinheiro tomando a decisão pelo carro, isso vai ficar por aí. Não, eu quero aumentar a minha riqueza, né? Aumentar a minha capacidade de ter ganhos maiores no futuro. E assim foi, né? Aí eu peguei, passei, fui lá, fiz minha inscrição, e o foco todo foi voltado agora para a universidade, né? Para a faculdade.
E durante o período todo, Hernani, eu até falo, e falo para os meus alunos, que quando a gente quer, nada se torna obstáculo para a vida da gente, sabe? Justamente. Com Tudo se certeza. torna um degrau para você alcançar o que você sonha. É. Então, assim, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e tinha meta, assim, de ter o melhor desempenho lá na faculdade, porque a faculdade, ela dava incentivos. O aluno que ficava no primeiro, no segundo ou no terceiro lugar, ele ganhava bolsas. E isso Bom. abatia na mensalidade. E quando eu ingressei também, eu tive que entrar com crédito educativo, né? Parte do... Assim, não foi total, mas foi parte dos meus estudos, eu fiz com crédito educativo, né? Até o segundo período, mais ou menos. Isso por quê? Porque eu percebi ali que eu não estava brincando de estudar, que eu precisava me dedicar aos estudos, porque ali estaria, né, a garantia de um futuro promissor. E eu me recordo que o dinheiro não dava para nada, né? Era pagar a faculdade, um lanchezinho ali e mais nada, né? Porque era Não podia muito comprar caro. o carro, né? Ainda, né? Ainda não podia comprar o carro. Não, podia. Mas aí eu fiz a excelente escolha, a educação, principalmente a superior, ela, por mais que fosse difícil, né, eu fui um estudante muito dedicado e me apaixonei com as matérias de gestão, assim, me encontrei muito dentro do próprio curso. Cada disciplina que vinha, eu queria ver aquilo na prática, e na empresa em que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos lá, mesmo sendo um estudante de administração, e eu me recordo que, na época, estava iniciando com aqueles equipamentos de proteção individual, né? O Sim. uso deles, assim, por meio do PCMSO, do programa, né, da saúde do trabalhador, e que se tornou obrigatório. Então, lá eu fazia treinamentos na área de RH. Então, foi assim, maravilhoso, sabe? A oportunidade que eu tive de aplicar os conhecimentos, né, adquiridos lá. Eu até agradeço muito por isso. Só que, durante essa minha jornada na universidade, surgiu uma proposta de eu atuar na CAI, que é um centro de assessoria empresarial, é como se fosse uma empresa júnior dentro da própria universidade. Sim. E aí, um professor fez o convite, né, para que eu trabalhasse com ele por conta do meu desempenho na faculdade. Aí eu ganharia o valor do salário que eu já ganhava, né, só que eu teria 100% de bolsa na universidade. Ótimo, E né? aí, para mim, foi maravilhoso. Eu disse, não, eu vou focar nisso, assim, vou aproveitar essa chance de ir para a universidade, de atuar dentro desse centro, né, de assessoria empresarial, e trabalhando diretamente com ele. E aí foi ótimo, porque aí eu me desliguei lá da empresa, eu já tinha um conhecimento prático de contabilidade muito bom, por conta do que eu, né, apliquei antes. Depois, o conhecimento adquirido lá na própria empresa, né, que também foi maravilhoso na área fiscal, trabalhista, de pessoal, de processos, foi ótimo. E aí, quando eu me vi, eu já estava atuando lá no Centro de Assessoria Empresarial dentro da universidade, fazendo projetos, né, para as empresas, na área de Sim. pesquisa, na área de palestras. E isso foi me encantando cada vez mais, né? E Uma lá empresa na júnior URBA, a experiência da empresa júnior é muito boa, né? é maravilhoso, maravilhoso. E lá, assim, foi legal porque eles me contrataram, né? Eu fui funcionário para desenvolver projetos dentro lá. E é claro que quando tinha projetos, a gente selecionava estudantes, incluía no processo para a gente prestar o serviço. Por exemplo, eles nos Sim. pediram lá, a CDL da cidade, nos pediram uma pesquisa sobre o nível de satisfação dos clientes, né, ligada à prestação de serviços nas lojas.
Então, nós realizamos a pesquisa, apresentamos os resultados, depois apresentamos a solução, que foram palestras, né, para melhorar a capacitação dos atendentes das lojas, sabe? Então, foi maravilhoso, porque foi uma parceria entre a universidade, né, entre as empresas locais, né, e a própria prefeitura também, que apoiou nesse projeto, sabe? Então, a gente conseguiu qualificar, eu me recordo que eram encontros, assim, de muitas pessoas, de mais de 1.000 pessoas, em diversos dias da semana, participando, então foi maravilhoso. E na faculdade em que eu estudava, né, em que eu estudei, lá a gente tinha, né, esse ranking dos melhores alunos que ganhavam bolsa. Só que quando eu fui para a faculdade e eu passei a ter a bolsa, eu falei assim, não vou abandonar isso. Porque a bolsa era um incentivo, né, para que eu pudesse ter um desconto. Mas lá eles ofereciam para o melhor aluno do curso, durante os 4 anos, eles ofereciam uma pós-graduação. Aí eu falei assim, eu vou agora em busca dessa pós-graduação, né? E, enfim, eu consegui, eu fui considerado o melhor aluno do curso, né, de uma turma de 60 estudantes, ganhei uma bolsa integral de um programa de mestrado, e quando foi em janeiro, né, eu fui para Viçosa fazer um curso, lá eu conheci um professor, doutor, que direcionou o meu caminho, né? Foi meu orientador no mestrado. E quando eu me vi, Hernani, eu já estava dando aula na faculdade em que me formei, ao mesmo tempo para colegas que estavam, tipo, entrando no curso, eu estava no final do curso, eu dei aula para eles, sabe? Então, assim, foi maravilhoso, assim, poder ver a minha trajetória e saber que eu descobri qual era a minha verdadeira vocação, né? O que brilhava os meus olhos, o que de fato me gerou, né, um engajamento espontâneo para que eu alcançasse, né, aquilo que eu tanto sonhava, aquilo que eu tanto quis para a minha vida. Quando é que você veio para Belo Horizonte? Pois então, o que me trouxe para Belo Horizonte? Em 2008, 2007, eu casei e aí a minha noiva era de Belo Horizonte e eu do interior, sabe? E aí, quando eu casei, nós ficamos um tempo morando longe, mas aí, quando ela engravidou, eu peguei e tive que vir para Belo Horizonte para acompanhar, né? E aí, eu fui abrir mão lá da faculdade, porque na faculdade em que eu me formei, eu virei professor lá, virei coordenador de curso, eu virei chefe dos meus professores. Isso foi maravilhoso, sabe? Assim, essa experiência, né, de viver isso. E quando eu vim para Belo Horizonte, né, lá eu tinha um salário excelente, e eu não contei também, em menos de 2 anos, eu voltei lá na concessionária em que eu trabalhei e comprei meu primeiro carro zero. E a pessoa que falou comigo que era bobagem... Deu carona para ele pela primeira vez também, né? Dei carona para ele. Isso foi maravilhoso, sabe? Assim, saber que como que a educação, assim, ela te entrega resultados seguros no futuro, sabe? Assim, em termos de empregabilidade, de oportunidades. E eu não posso, assim, minha vida transformou mesmo, né? Pela educação, sim, pela busca que eu fiz. Aí eu vim para Belo Horizonte e aí o reitor lá de Caratinga, não, Silas, fica aqui, o filho vai nascer, se acompanha, mas aí eu tive uma pressão da minha esposa na época, aí eu abri mão de tudo lá e vim com a cara e a coragem para cá. Aí aqui eu fiquei trabalhando na Unicor, em Ibirité, durante um período. Depois eu fiz o processo seletivo para o Isabela Hendricks e trabalhei no Isabela Hendricks por mais de 14 anos, aproximadamente, quase 15 anos, aproximadamente.
Isso foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Porque o Isabela, infelizmente, ele entrou em processo de recuperação no ano de 2022 e finalizou as atividades porque eles venderam, né, o prédio para pagar os credores, né? E aí eu fui desligado, mas lá eu tive a oportunidade de ser professor de todos os cursos, de trabalhar no ensino presencial, de trabalhar no ensino EAD. Eu fui coordenador de curso, da administração, da contábeis, fui pró-reitor de ensino, né, durante um período, recebi a comissão do MEC, enfim, era um trabalho assim maravilhoso que eu fazia, eu amava trabalhar no Isabela Hendricks, né? Foi uma casa que me acolheu, que me deu as oportunidades, né? E que eu sou grato pelas experiências que eu acumulei por lá, bem como as experiências que eu acumulei também no interior, né? Onde eu estudei, em que eu pude também ter oportunidades lá também. E aí, em Belo Horizonte, nesse meio tempo aí, eu fui diretor de um hospital. Aí eu atuava como diretor do hospital durante o dia e dava aula todas as noites. Nesse meio Hospital. foi o Hospital. BH Mater, antigo BH Mater. Como é que é o Hoje eu não nome? sei o nome, mas entendido, BH Mater. Fica ali na rua Além Paraíba, ali atrás da rodoviária. Foi uma experiência. Era do grupo da Vitalis. Hoje não tem Vitalis mais, porque eles venderam o grupo, sabe? Certo. Então, foi uma experiência também maravilhosa que eu tive na área da saúde, né? Eu acumulei também muitas experiências lá. Foi um momento assim marcante, mas eu não abandonei a sala de aula. Então, eu pegava às 7 horas da manhã lá no hospital, ia até às 18 horas, saía do hospital, ia correndo para a faculdade, dava aula todas as noites, chegava em casa meia-noite, acordava 5, 4:30 da manhã, isso foi durante um período também, mas eu não desisti. E Mas não nesse mata, meio, não. Não mata, mata não. não, mata não. Nesse meio tempo, Hernani, eu tive a oportunidade, né, de atuar como coordenador do curso de administração do Isabela. Eu já era professor lá. E aí eles me convidaram para atuar como coordenador. Aí eu fui pedir conta lá no hospital. Na época eu tive uma dificuldade, porque eu mostrei na prática o que era gestão lá, com os resultados apresentados, porque antes de entrar eu mapeei todos os indicadores e fui mostrando, né, a evolução dos indicadores, sabe? Então eu consegui ampliar o número de convênios, eu consegui dobrar a receita lá. Então, assim, são resultados em que eu mapeei, em que eu consegui mostrar. E quando eu pedi para sair, eu tive uma dificuldade de sair, porque eles queriam continuar comigo. Eu disse, olha, eu não consigo mais ficar, porque trabalhando os 3 horários estava ficando puxado, sabe? Foi durante um período. E aí, por fim, eu consegui ficar lá ainda 3 meses, né, treinando uma outra pessoa, para eu assumir a coordenação do Isabela. Então, no Isabela, como eu disse, foi uma trajetória maravilhosa. Atuei, como eu disse, em diversos cursos, né? E, infelizmente, em 2022, em dezembro de 2022, nós recebemos o comunicado que os alunos seriam transferidos e que o prédio seria vendido, né, para fazer o pagamento dos credores. E nessa oportunidade aí, eu recebi tinha uma vaga, e aí eu fui lá e conversei na Fundação Pitágoras, e lá a Fundação Pitágoras, ela tem mais de 25 anos, ela atua com projetos em 5 frentes, né? Projetos ligados à primeira infância, projetos no sistema prisional, projetos com jovens e vulnerabilidade social, projetos ligados à gestão pública municipal e também, né, o projeto de educação ambiental no Tirão das Árvores. Tá? E aí, assim, quando eu vi esse universo, eu disse, gente, sempre teve na minha veia também, né, essa proposta social, porque na faculdade
tinha os processos da curricularização da extensão. Era a faculdade levar os estudantes para a prática da extensão, levando soluções para as comunidades, né, dentro da sua área de conhecimento. Sim. Então, eu já fazia esse trabalho, né, de levar soluções para as comunidades, né, dentro da área de conhecimento. Então, o aluno, ele estudava um conteúdo, então ele tinha que fazer a extensão desse conteúdo, levando essa solução para a comunidade. Então, eu fui professor, né, de extensão universitária, com várias turmas, e foi maravilhoso também, porque eu sempre desenvolvi projetos ligados para o social. E o mais interessante também, Hernani, quando eu comecei a trabalhar como professor, eu iniciei no colégio, na Faculdade Pitágoras, lá no Vale do Aço, né? Eu comecei primeiro a dar aula na Faculdade Pitágoras. Quando eles começaram a ampliar o Pitágoras, eu fui lá, recebi o MEC, né? E dei aula no Pitágoras. Aí, a faculdade em que eu já atuava lá, eu já estava na área de gestão de pessoas, eles surgiu uma oportunidade, eu passei a dar aula também lá, mas eu atuei também na Faculdade Pitágoras. Ótimo. Participei do processo de seleção lá e atuei. É uma escola muito boa, né? Nossa, foi assim, para mim foi maravilhoso, sabe? Porque transformadora, né? Transformadora. A metodologia que eles usavam lá no Pitágoras, eu trago até hoje para minha vida, sabe? Assim, a forma, o modelo, né? O programa de aula, assim, o plano de aula foi assim maravilhoso. Foi uma escola. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Nesse tempo todo, né? Mais de 22 anos educando, né? Mas sim, aprendendo também, porque a gente aprende, né? A gente aprende. Como é que você vê aquele tempo lá, há 22 anos atrás, e agora? Como é que você vê a educação? Ela melhorou? Ela piorou? Como é que foi? Ouviu? Pois então, Hernani, assim, a gravação voltou. A educação, né, eu me recordo bem, lá atrás, quando eu entrei, sabe, na minha cidade mesmo, Caratinga, era uma cidade polo, né, tanto que todo mundo de Patinga e de todas as cidades circunvizinhas, Valadares e tantas outras cidades, iam para Caratinga, assim, caravanas, em ônibus, e a cidade ficava lotada de ônibus, assim, para as pessoas estudarem, sabe? E, assim, houve mudanças na educação? Claro que houve, né? Porque a gente sabe que a educação é o melhor caminho, sabe? Então, a educação, quando eu fiz lá atrás, eu fui um aluno que ia frequentar a biblioteca, sabe? Eu fui um aluno que pegava o livro para estudar, sabe? Lia, né? Lia o livro, estudava pelo livro, você não estudava por material do professor, sabe? E hoje a gente percebe assim que as bibliotecas, até no Isabela mesmo, assim, a gente fazia um trabalho para levar os alunos para a biblioteca, porque eles queriam estudar só com aquilo, sabe? É como se fosse um alimento já pronto, assim. Toma isso aqui, é isso aqui que vai cair na prova. Eles não liam o livro, sabe? Para que você pudesse ter um contexto maior, sabe? Do que se pretende, né? Trabalhar sobre aquelas questões. Então, eu percebo, assim, que na minha época, lá atrás, nós líamos mais, nós dedicávamos mais, né, enquanto estudantes, a essa busca pelo conhecimento, pelo saber, e que hoje, né, os alunos, eles, na hora da sua aula, com o acesso, né, à internet, ao celular, você disputa a atenção do aluno com outros passatempos aí, que o próprio celular, né? Então, assim, mudou muito. A tecnologia, ela veio para agregar, ela agrega de fato? Agrega. Só que como que você vai ter controle para que o aluno ele possa ser um aluno participante, né, ativo
no momento do processo da aprendizagem. Aí, às vezes, o aluno, você está explicando uma coisa ali muito importante, o aluno não prestou atenção, depois briga com você porque caiu na prova e ele não sabe. Sabe por quê? Porque naquele momento que ele era para se dedicar e a prestar atenção, ele estava, né, viajando aí nas redes sociais, sabe? E hoje também tem, né? O celular ele traz, a tecnologia traz uma infinidade de ferramentas que concorrem. Então, eu mesmo, como professor universitário, toda hora eu tenho que fazer estratégias usando o celular como meio para fazer o aluno participar das aulas, sabe? Então, existem algumas ferramentas para você aplicar, né? Eu aplico isso para que o estudante ele possa, né? Para que eu possa puxar para minha aula, para que eu possa ganhar da concorrência, né? A audiência aí, porque senão as redes sociais, né? Acaba tirando isso. E hoje, com esse ensino em EAD, né? Que eu não sou contra, sabe? Mas principalmente durante a pandemia, eu acho que foi a solução que tinha para a dor naquele momento, mas já estão se estudando as possibilidades aí de até o próprio MEC, né, ele suspendeu qualquer autorização de solicitação de cursos em EAD, né, até 2025, está suspenso, eles não vão autorizar, e já saiu uma nova portaria que o curso de pedagogia, né, até estou fazendo pedagogia, ele vai ter que ser 50% presencial, 50% em EAD, por conta, né, da qualidade do ensino e da qualidade da educação. Então, apesar de ser favorável ao EAD, eu acho que o ensino híbrido, diante dessa atualidade, ele é o melhor caminho, sabe? Assim, eu acho que algumas disciplinas podem sim serem feitas à distância, não tem problema, mas outras precisam do encontro presencial, da troca, do debate, sabe? Do convívio, porque a gente aprende também convivendo com as diferenças do outro. E no ensino totalmente EAD, não, assim, não tem como fazer interação, né? Eu mesmo participo lá, no momento da aula ao vivo, são milhares de alunos, assim, do Brasil inteiro. Você não consegue interagir ali, você não consegue colocar sua opinião, né? Então, eu acho que essa revisão do conhecimento, essa revisão da proposta, né, do ensino aí, ela precisa passar por uma mudança urgente, eu acho que é uma mudança urgente, porque senão a gente vai ficar para trás, né? Então, na própria pedagogia hoje, como eu estou fazendo pedagogia, ele já vai, o curso já vai ser 50%, 50-50, sabe? Eu acho que é um caminho a ser seguido, sim. Eu concordei com a decisão, né, do MEC em relação a isso, e eu acho que isso tem que ser para, assim, alguns cursos totalmente presenciais, né, como medicina e outros mais. Claro. Existem alguns cursos que há possibilidade, sim, de fazer o fazer híbrido. à distância. De fazer à Fazer distância. parte dele à distância e parte dele presencial, sabe? Pelo menos 2 a 3 vezes na semana presencial ali, sabe? A educação é muito importante, né? A formação, né? Mas eu brinco Sim, também que ninguém estuda quando passando fome. A gente precisa ter alimentação adequada para as nossas crianças, sim, né? sim, Saúde adequada para as nossas crianças para que elas possam estudar de forma conveniente, né? sim, E de sim. forma completa. Então tem que alimentar, dormir bem e também brincar para que o estudo seja realmente completo, né? Nosso tempo passou um pouquinho, Silas, mas eu queria que Oh, você que isso! eu queria que você encerrasse com uma mensagem a todos os professores Sim. e Eu aqueles acho que que querem ser também professor. sim, sim. Eu acho que a educação, sabe, ela é o caminho, né? E nós, como multiplicadores e facilitadores do conhecimento, né, quem atua na área da educação,
ele aprende, né, ao entender o protagonismo do aluno. Então, quando você entende qual que é a realidade do aluno e traz essa realidade do aluno para dentro da sala de aula, isso é um fator estimulador para que o aluno também aprenda, né, e participe, trazendo a prática da vivência dele para aquilo que está sendo discutido, né? Então, eu sempre utilizei isso como metodologia e os alunos amavam, porque a gente estudava casos reais, mas voltado à realidade do aluno, né? Das empresas dos alunos que estavam em sala de aula. É claro que eu estou falando aqui, né, para o ensino superior e para o curso da área de gestão, né? Perfeito, Porque perfeito. eles estão dentro de empresas, então eles acabam trazendo essa realidade para dentro de sala. Mas, enfim, isso pode ser feito com qualquer outro curso, né? Tentando trabalhar a contextualização, né, daquilo que ele está ensinando dentro de um campo prático. Né? Como que eu Isso aí. posso levar o aluno a vivenciar ligado àquilo que ele está compartilhando enquanto teoria. Então, às vezes, é trabalhar mesmo aí esse protagonismo do aluno, né, chamando o aluno para uma participação ativa aí, para que a gente possa construir o conhecimento juntos, né, e não isolado. Porque antes era o papel do professor só transmitir conhecimento, e o papel do aluno era só consumir conhecimento. Eu acho que hoje nossa construção ela deve ser colaborativa, sabe? Porque aí você consegue, né, também trazer o aluno de maneira ativa, participar, né, daquele conhecimento que está sendo construído ali. E que o professor não é o dono, ele não é o poderoso, o proprietário do saber, não, né? Ele está ali para É aprender, verdade. sabe? Eu Né? aprendi muito com os meus alunos durante toda a minha trajetória em que eu estive, né, dentro de sala de aula. Isso é Também. enriquecedor, né? Não tem dinheiro que pague isso, essa experiência acumulada. Lógico. Muito obrigado, Silas, viu? Eu que Muito agradeço a obrigado pela sua oportunidade. experiência, sua experiência inspiradora, que a gente não pode perder os nossos sonhos e os nossos Sim, desejos. Não isso é? mesmo, isso Muito mesmo. obrigado, viu? Tá joia, eu que agradeço, Hernani. Um grande Um grande abraço. abraço, querido. Até mais, tchau, tchau. E tivemos aí uma pauta sobre educação, como é importante essa educação, né? Com alimentação, com dormir bem, com brincar bem, mas também com uma boa saúde e seguir em frente, né? A história do Sirius é muito inspiradora. Forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.